Olá, amigos! Começa agora mais um ACS na TV, um programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Muito obrigada pela companhia de vocês. No programa de hoje vamos falar sobre gestão de pessoas, como melhorar o desempenho de colaboradores e das empresas. Vamos falar também sobre transportes rodoviários aqui na região. Por isso, a nossa convidada é gerente de recursos humanos e qualidade da Facina, ela é coordenadora da Câmara de Transportes da CS e também faz parte do Conselho de Câmaras da CS, a Rose Facina. Muito obrigada pela sua participação no programa hoje. Bom dia, né? Agradeço muito o convite, né? E vamos ver se a gente coloca algumas questões aqui na pauta, né? Sempre eu gosto de trabalhar mais com as dúvidas é que movem o mundo. Então vamos ver se eu consigo contribuir com alguma reflexão a respeito desse assunto que é um assunto bastante complexo, né? Com certeza, a senhora vai ter muito a contribuir, ainda mais em época de pandemia, que a gente sabe que teve uma reformulação, várias mudanças, né? Várias novidades. Queria, antes da gente começar a falar da gestão de pessoas em si, que a senhora falasse um pouquinho da sua experiência profissional. Eu sei que a senhora até deu aula nessa parte de recursos humanos. Como é que foi o seu primeiro contato? Então, ser recursos humanos foi até, eu diria para você, não foi muito de propósito mesmo, foi meio ao acaso. Porque como eu fiz faculdade, a minha primeira formação foi em psicologia. E na ocasião eu tinha que fazer um estágio numa empresa na área de psicologia organizacional. À época eu tive alguma dificuldade de encontrar alguma empresa. Como a Facina é uma empresa familiar, eu fui desenvolver lá um projeto que era de implantação mesmo do recursos humanos, que as empresas de transporte, nessa época, elas trabalhavam só com DP, né? Muito difícil uma empresa ter recursos humanos. Então eu fui iniciar esse trabalho e foi um trabalho exitoso. O pessoal gostou lá da empresa, acharam que tinha tudo a ver. E o meu coordenador na época, orientador, me incentivou e aí já foram mais de 30 anos, especificamente na área de recursos humanos. Foi até importante a senhora falar DP e RH. Parece banal, mas pode explicar essa diferença? Tem essa diferença, então. Hoje a gente tem várias terminologias, né, para poder se referir às pessoas na organização. Depois historicamente, de um tempo, as pessoas começaram a ter o valor que são necessários nas empresas. E alguns autores começaram a definir. Então, as pessoas que fazem folha de pagamento são as pessoas que são do departamento pessoal, ou departamento de gente, como algumas empresas gostam de chamar, e outras de recursos humanos. Existe até uma corrente aí hoje, na atualidade, que nem gosta de trabalhar com o assunto recursos humanos. Acha que as pessoas não são recursos, então seriam mais de gente, departamento de gente, mas o termo recursos humanos, até para os cursos de pós-graduação, ainda é muito utilizado. Parece que engloba mais, né? Recurso humano do que departamento. Departamento pessoal parece uma coisa muito papel. É o processo, exatamente. E o recursos humanos não, a gente tem várias possibilidades, né? Inclusive dos processos mesmo de RH, que é recrutamento, seleção, desenvolvimento, avaliação de desempenho. Isso são todas ferramentas que hoje as empresas têm que se utilizar em nome dessa produtividade, né? Em nome da questão de você ser uma empresa muito mais eficiente, muito mais atual, onde as empresas hoje são muito mais requisitadas em todas as questões. E as empresas só se desenvolvem, né, é importante dizer, através das pessoas. Então, essas pessoas que têm que estar bem inseridas no contexto da empresa, elas têm que estar alinhadas com o propósito da empresa, e isso não é fácil, né? Eu tenho até uma piadinha, tem um amigo que também era professor, é professor ainda na universidade, que ele dizia que as pessoas acham que é fácil lidar com pessoas, como elas também acham que é fácil falar espanhol, né? Então,
Só para ter uma ideia, não é para todo mundo, fácil, né? Digamos né? assim. Uma coisa. Você tem que estudar bastante, se preparar bastante. E quando eu falo que você tem que se preparar bastante, o princípio de tudo, quando você vai mesmo fazer gestão de pessoas, fazer liderança, é o autoconhecimento. Então, a gente tem muita dificuldade ainda dos gestores entenderem essa premissa inicial. Para conhecer pessoas, a premissa, você precisa se conhecer. E aí a gente pode ir por vários caminhos, né? Um caminho que eu acho que é bastante acessível é a pessoa participar de um programa de desenvolvimento individual, que normalmente quem é da área sabe, a gente chama PDI, que é onde você vai ver as suas capacidades, as suas forças, as suas fraquezas, e aí sim, você, com esse conhecimento, você pode até melhorar as suas competências na questão de entender as pessoas e inseri-las nesse contexto, né? Cada empresa é uma cultura e cada pessoa tem que estar ali naquele momento, inserida, alinhada com essa cultura, com esse propósito, saber exatamente qual que é o objetivo, né, a missão da empresa. E quando você se conhece melhor, é muito mais fácil. Evolui, né? Digamos assim. Exatamente. E com essa questão da pandemia, as pessoas tiveram que se atualizar, né? Como tratar, porque mexeu com o psicológico, mexeu com o medo, mexeu com vários sentimentos do funcionário, acho que afetou todas as empresas, né? Foi uma coisa interessante que as empresas, no momento que nós constatamos essa questão da pandemia, todas as empresas, por maiores que fossem, ou fossem internacionais ou só locais, elas ficaram no mesmo ponto. Era o ponto do desconhecimento. O que nós fazemos agora, né? Então, a partir daí, a gente foi aprendendo, até eu brinco, né? Empresa de transporte, a gente trocou o pneu com o caminhão andando. Nós não sabíamos, a princípio, como que, sendo uma atividade essencial, nós não paramos uma hora sequer do trabalho, mesmo com todas as dúvidas que nós tínhamos em relação à doença, né? E aí nós fomos achando os caminhos, primeiro a questão do álcool em gel, né, que já apareceu logo, e eu lembro que é uma questão operacional, mas que eu me envolvi pessoalmente, porque sumiu do mercado e a gente precisava... No início ficou bem difícil achar. Isso, e nós tivemos que buscar em São Paulo, meio mercado negro, comprar um álcool em gel de uma qualidade horrível, mas era o que se tinha naquele momento, e num preço absurdo. Aí depois começamos as regras sanitárias, né, aí já orientados pelos órgãos competentes, de que a máscara seria, então, também uma proteção. Aí fomos atrás das máscaras, que não, né, as máscaras também sumiram, nós tivemos que mandar confeccionar e assim por diante, né, o distanciamento. E hoje, né, eu diria que nós já tivemos picos, né, na empresa. No mês de julho de 2020, nós tivemos, acho que, o maior número de pessoas infectadas, mas que, por algum motivo, graças a Deus, ninguém é internado, não tivemos óbitos, então nós seguimos assim, né, cada mês monitorando e agora, no momento, hoje, se eu for olhar lá nos meus indicadores, eu tenho 2 pessoas que estão infectadas, mas que não estão internadas, não estão entubadas, porque o sofrimento começa a partir daí, quando as pessoas são internadas, quando elas são entubadas. Mas mesmo nessa questão da gente não ter passado por nenhum problema assim mais grave, mas os parentes, o entorno, as pessoas sofreram muito, tiveram muitas perdas. Muitas pessoas perderam pai, perderam mãe, perderam irmãos. E nós, enquanto empresa, né, mais na questão de recursos humanos, nós começamos a discutir a questão do luto, né, porque muitas vezes a pessoa
Ela quer voltar para a empresa porque ela tem aquele discurso, se eu ficar em casa é pior e a empresa eu posso trabalhar, me distrair, exatamente. Mas isso não é uma verdade, né? É uma negação. O luto tem que ser vivido, né? Tem que ser compartilhado, tem que ser sentido. E então eu encorajo muito as pessoas a participarem, né, desse processo, né? A gente lá mais ouvindo, né, do que falando, porque muitas vezes ouvir é a melhor remédio, né? É a melhor postura no momento. E nós começamos a solicitar para os nossos parceiros, que é nosso plano de saúde, todos a prepararem materiais para falar sobre o luto, porque o luto, ele nesse momento é um luto quase coletivo. Então as pessoas, né, foram participando e colocamos na mesa a questão da saúde mental, que ainda é um tabu. Eu vou pedir para a senhora falar sobre a saúde mental no próximo bloco, pode ser? Porque o nosso tempo estourou, okay. Eu vou pedir licença, tá bom? Voltamos já. Estamos de volta ao programa ACS na TV. Nossa convidada de hoje é a gerente de Recursos Humanos e Qualidade da Facina, Rose Facina. Rose, a gente estava falando no bloco anterior sobre a questão do luto, né? Que o luto precisa ser vivido, que os funcionários, que a empresa precisa entender aquele momento do funcionário. Exatamente. Queria que você retomasse, desculpa até te Não, a gente pode falar sobre isso. Então, é um aprendizado que nós estamos tendo lá, né, na empresa, de certa forma. Trouxemos alguns profissionais, psicólogas que se especializaram no tema, para poder ajudar-nos todos, né, a entender esse momento, a vivenciar esse momento. Porque a saúde mental, ela é um tabu ainda nas empresas, né? As pessoas se afastam por vários tipos de problemas, elas vão ao clínico geral, endocrinologista, qualquer especialidade, mas ainda tem muita dificuldade de dizer que foi no psiquiatra, que precisa fazer um acompanhamento psicológico, e é nesse assunto que a gente está conversando, colocando esse assunto, tentando desmistificar o mais possível, trazer esse assunto para o nosso dia a dia e encorajar as pessoas a procurarem esses serviços. Porque só assim, eu acredito que num curto espaço de tempo a gente volte, né? Mesmo que quando a gente vivencia um luto, não é uma coisa que você vai deixar, que você vai esquecer, mas que você vai ressignificar isso e vai, de alguma forma, achar um caminho para você seguir, né? E eu acho que é esse o grande desafio que a gente está vivendo na atualidade. É importante até a senhora falar dessa questão do incentivo, que as pessoas têm um pouco de preconceito. Ah, vou procurar um psicólogo, vou procurar um psiquiatra, não estou precisando. E é algo, né, eu acho que a terapia era algo que todo mundo deveria fazer, né? Algo que a pessoa evolui, é importante. E as pessoas têm muito preconceito, infelizmente, né? Acho que a senhora, como RH, sente... Eu acho que a gente está tendo êxito nessa questão, né? E a senhora sentiu que a gente fala do novo normal, existe um novo RH com a questão da pandemia? Modificou alguma coisa? Então, qual é o diferencial da empresa de transporte rodoviário de carga, que é o meu caso? Nós, como fomos atividades essenciais e muitas coisas nossas do operacional não dá para ser feito home office, nem à distância, é tudo presencial. Em alguns momentos, algumas pessoas que se sentiram mais fragilizadas ficaram em casa e outras seguiram, né, na empresa mesmo, tomando todos os cuidados. Então, essa experiência que hoje muitos RHs estão tendo de muito home office, trabalho à distância, eu não tenho muito, tenho lido muito, pesquisado, até para entender como será a nossa relação com o trabalho, né? Eu tenho visto vários especialistas defendendo a questão do home office como qualidade de vida, e tenho também observado outros especialistas dizendo
que não negando isso e dizendo que as pessoas elas estão criando um problema mais sério ficando em casa em razões da falta. O ser humano ele é muito sociável, né? Então ele ficou muito restrito a fazerem reuniões virtuais. Então você não tem aquele cafezinho, fica algo frio, né? Distante. Então você deixa de interagir mesmo com as pessoas. Uma outra questão que essa, sim, eu acho de importante da gente ressaltar, é que os especialistas, quando eles falam do trabalho remoto, home office, eles estão pensando num mundo de classe média alta, onde as pessoas têm um cômodo na sua casa, que podem fazer uma reforma e fazer esse cômodo ser um escritório. Não é essa a realidade, muitos né? não têm nem internet, não né? Tem. Também. E aí as pessoas estão mal acomodadas em pequenos espaços. Eu já tive até relato de pessoas que estão trabalhando na mesa da cozinha, disputando o espaço com a mãe, enfim. Isso não deve ser uma experiência positiva, né? E agora o trabalho híbrido, eu entendo que possa fazer sentido. Santos, eu acho que tem uma característica que tudo é muito perto, então as pessoas não sentem muito essa qualidade de vida. Pode ser que em São Paulo, como as pessoas pegam ônibus muito lotados, gastam muito tempo se mobilizando de casa para o trabalho, esse home office faça mais sentido do que para nós aqui. Mas isso é uma questão minha de analisar e observar o que está acontecendo. Mas eu acho que essa questão de 4 dias no escritório e 1 dia em casa, né, nesse modelo híbrido, possa fazer sentido, né, para as pessoas, ou de alguma 3x4, não sei. Eu acho que cada empresa tem que ver a sua realidade, vai né? fazer essa realidade. Esse ano, inclusive, na nossa convenção coletiva, nós já colocamos uma cláusula para amparar as pessoas que um trabalho remoto. Como você mesmo disse, as pessoas têm as suas dificuldades. Então, nós já estipulamos, inclusive, um valor, né? Que esse valor vai ser pago às pessoas para ajudar na questão das despesas. Tanto se ela precisar contratar um serviço de internet, como ajudar a pagar uma conta de luz e assim por diante, né? Então, ele estando já na coletiva, eu acredito que é alguma coisa que está sendo pensado e que nos próximos anos vai ter um outro tipo de olhar mesmo. Muito importante esse incentivo ao colaborador, né? Até para que a gente tem vários empresários, eles verem que a gente tem que olhar ao próximo. Porque né? eu percebi muito que no começo muitos empresários começaram a festejar, entregar os ambientes onde tinha as empresas, né? Falando numa economia, mas esqueceu que ele transferiu isso para os colaboradores, né, essa despesa de alguma forma, e isso tem que ser revisto, Sim, né? Até porque o desempenho da empresa pode ser prejudicado porque o funcionário não está trabalhando num ambiente saudável, não está bem, né? Exatamente. Isso. Então isso vai ter muita discussão ainda, mas eu acredito que ao final a gente consiga achar a melhor solução, porque é muito cultural de empresa, né, como isso vai se organizar. Com certeza. A gente sabe que cada empresa, ela tratou a questão do coronavírus de uma forma, né? No caso da empresa da senhora, quando havia algum caso suspeito, como é que foi tratado? Olha, Fabiana, eu digo o seguinte, eu posso entender de várias coisas, mas o médico é que é determinante nesse caso. O nosso médico do trabalho, ele atuou muito prontamente. Por quê? Se a pessoa está com um simples resfriado, para nós deixou de ser um simples resfriado. Ele era encaminhado para fazer os exames e o médico que determinava. Ele que vai dizer quem vai ficar, quem não vai ficar. Com certeza, a vacinação está avançando, a gente tem um pouquinho mais de esperança, né? Mas continua transmitindo o vírus, então os cuidados precisam continuar. Dona Rosa, eu vou chamar novamente um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta ao terceiro e último bloco do ACS na TV. O tema de hoje é gestão de pessoas. A nossa convidada é a gerente de Recursos Humanos e Qualidade da Facina, Rose Facina.
Rose, a gente estava falando nos primeiro e segundo bloco, a gente falou mais sobre gestão de pessoas. Sim. Como a senhora também é coordenadora da Câmara de Transportes da CS, eu queria que a gente também entrasse um pouquinho nesse assunto, né? A gente teve uma reunião no ano passado e a Câmara levantou duas questões. Uma, a falta de gestão de mão de obra qualificada e também a questão dos containers, né? Depósito de containers nos terminais, que é difícil encontrar um espaço. Ainda está essa questão? Como é que vocês estão tratando? Então, eu acho que eu comentei durante a nossa fala aqui que a empresa de transporte, ela foi considerada essencial e ela não parou. Mas tem outros modais que tiveram dificuldades, né? Então, eu acho que o modal que teve mais dificuldade foi o marítimo, principalmente fora do Brasil, onde várias rotas foram mudadas até por conta da pandemia e até para poder atender a demanda, né, de remédios, de medicamentos e insumos para a pandemia. E o Brasil, então, teve essa possibilidade de de exportar mais e não importou tanto como deveria, né? Então, nós tivemos um superávit na balança comercial, muito pontuado por essa questão. Então, os containers, eles estão parados em alguns países ainda para poder retomar o Brasil. E a questão marítima não é assim, o container vai vir e ele chega em poucos dias, ele demora semanas, meses para chegar. Então, tem muito produto ainda para sair, mas não tem os containers para colocar, então, para a gente poder trabalhar com eles. Então, isso é um gap, né, que a gente pode dizer hoje. O gap do transporte rodoviário, ele sempre ainda está muito deficitário por conta da questão de infraestrutura. Apesar da gente ter um Ministério da Infraestrutura, coordenado pelo ministro Tarcísio, que a gente vê ele inaugurando obras e mais obras e mais obras, mas ainda falta muito para que essa estrutura mesmo possa atender toda a demanda do transporte rodoviário de carga. E a gente também entende que várias ações, né, que estão acontecendo para melhorar a burocracia do transporte também estão sendo implementadas. Não sei se você teve a oportunidade de ler, o secretário da Infraestrutura, o Marcelo Sampaio, ele está com uma demanda de implantar um novo documento, que é o documento que, de alguma forma, eles pensam que vai reduzir um pouco a burocracia, porque a gente manipula muito papel ainda. Então, vários segmentos dentro do transporte rodoviário de carga estão discutindo esse documento. Que é o documento de transporte eletrônico, da DTE. Isso, DTE. a DTE. E o que acontece? Alguns segmentos, por exemplo, do agronegócio, que foi o que mais cresceu durante a pandemia, está pontuando como positivo. Já um segmento que é da carga fracionada, eles estão dizendo que esse documento ele não vai melhorar, ele vai ser redundante, ou seja, é mais um documento para ser impresso, para ser preenchido dentre a quantidade que nós já temos. Então, uma pauta de discussão que está agora nesse momento. Outros fatores que também, por conta da economia, têm afetado muito o transporte rodoviário de carga é o pedágio. O pedágio foi aumentado agora em quase 8%. Isso impacta muito nos negócios. Isso vai chegar para o consumidor final. E é interessante, talvez, né, quem não é da área de transporte rodoviário de carga não tenha se apercebido. Mas os caminhões, eles pagam esse pedágio, mas eles não se utilizam da imigrantes, né? Então, nós pagamos um serviço do qual nós não utilizamos. E isso está sempre em pauta também, né? Com o governo federal, nós temos a NTC, nós temos a Federação, né, Nacional do Transporte, e sempre estão dialogando, né, principalmente com o governo federal, para ver se a gente consegue diminuir isso para esse valor final não ir para o consumidor, né? Porque se aumenta para a gente tem que repassar para o cliente vai para o consumidor final. E mais ainda, né, o combustível tem aumentado seguramente 2 vezes a cada mês. Impacta muito.
É um momento que a gente está retomando a economia e esses aumentos eles não vêm ajudar, né? Não Foi ajudam. muito alto, Então, né? assim, as empresas querem crescer mais, né? Tem projetos, contratar mais pessoas, né? Porque o desemprego está grande, né? Nós, recentemente, a Associação Comercial ainda fez uma campanha gigante para arrecadar cestas básicas para quem estava mais vulnerável, mas isso é só um paliativo. O importante é que todos retomem, né, os seus empregos, as suas atividades, para toda, né, o comércio, para tudo voltar a funcionar para que as pessoas não fiquem tão vulneráveis. E esse discurso, né, que eu tenho tentado até levar onde eu sou solicitada, é para que a gente possa discutir isso, entender melhor e, quem sabe, trazer algumas alternativas e soluções. Porque, assim, uma empresa sozinha, ela não consegue ter voz, né? Por isso que as associações, né, eu entendo o trabalho ser importante, eu participo agora, recentemente, mais ativamente de algumas, que é para fortalecer mesmo e a gente possa discutir um assunto que vai trazer melhorias, né, para o bem comum mesmo, para todos. Com certeza. E com relação à falta de mão de obra, né? Tanta gente desempregada e a gente sabe que é difícil encaixar aquela vaga para aquela pessoa. Por que é tão difícil? Porque, assim, eu diria para você uma grande questão, né? As pessoas, elas procuram emprego, mas elas também não procuram, na maioria das vezes, se preparar melhor para esses empregos. No passado, as empresas elas tinham esse papel de alguma forma, fazer treinamento ou mesmo contribuir para a formação do colaborador. Hoje, isso tem mudado muito, até porque esse modelo, no meu entendimento, não funcionou muito. E eu vou te explicar por quê. Quando a pessoa entra numa empresa e lá o RH oferece para ele fazer um curso de logística, porque é minha área, né, de trabalho, a pessoa pode até aceitar, mas no final não era o que ele gostaria de estar fazendo na vida. E muitas vezes a pessoa não sabe o que ela quer fazer. Né? Eu tenho essa experiência quando eu ainda estava no meio acadêmico, dos alunos sempre, né, perguntando de carreira, perguntar exatamente assim, professor, o que dá mais dinheiro, né, que eu quero estudar, o que eu quero fazer? E sempre a resposta é diferente a isso, né? O que você gosta de fazer? O que você te faz feliz, né? De alguma forma. Não que eu acho que o mundo do trabalho é esse romance todo que a gente está o tempo todo feliz, né? Essa imposição da felicidade também não é. Nós, mesmo quem gosta muito do que faz, tem dias ruins, momentos ruins e atividades ruins dentro daquilo que você faz, né? Mas você tem que achar, dentro de tudo isso, que você mais gosta de fazer. Então, se a empresa te impõe algumas coisas, você acaba aceitando, nunca você vai saber exatamente o que você gostaria mesmo de fazer. Então, tem que ser, voltando à nossa primeira fala lá, o que é a pessoa, ela, dentro do que ela entende, né? O que ela gostaria mesmo de fazer. Então, essa pergunta que tem que ser feita. E, a partir daí, se ela não consegue ter uma formação que a gente formal, estruturada, como uma universidade, um curso técnico, hoje o mundo não tem fronteiras pela internet. Então você sabe que você pode fazer vários cursos. Na pandemia não teve só coisas ruins, teve coisas boas. Eu diria que muitas universidades liberou cursos que são cursos muito importantes, muito bons, gratuitamente. Eu vou te dizer, eu fiz um curso agora recentemente de inteligência emocional, só para conhecer de um grande grupo educacional, e um curso maravilhoso, exatamente grátis, não paguei nada, tinham profissionais excelentes, é o curso mais procurado da instituição de ensino e eles, para ajudar o Brasil, eles liberaram gratuitamente. E hoje você vê, tem várias instituições na Baixada Santista, no Porto tem várias que são oferecidos cursos para as pessoas se capacitarem. Então as pessoas precisam se descobrir e ir lá e se capacitar.
aí fica muito mais fácil. O importante né? é ter força de vontade, Isso, né? Porque leque a gente tem opção, a gente Várias tem de sobra. opções, né? Com certeza. Dona Rosa, eu queria agradecer novamente a sua presença aqui no programa. Foi muito útil as suas informações. Eu deixo espaço para as suas considerações finais. Então, Fabiana, eu que agradeço novamente, né? Eu acho importante, né, esse fórum de discussões. Você sabe que as mídias, a TV, apesar de eu não ser muito familiarizada, mas eu acho de suma importância para as pessoas, né, como eu falei, ouvirem e, de alguma forma, pensarem e refletirem a respeito. Nesse momento da pandemia, uma das coisas que eu entendo serem mais importantes é você levar uma mensagem de confiança de que isso vai passar, mas que nós precisamos ainda fazer o nosso papel. E o nosso papel é se prevenir, usar máscara, se vacinar e pensar no coletivo, né? Não só na gente, mas no coletivo. E mais ainda, o coletivo, ele tem que reverberar amor, né? E hoje a gente precisa de muito mais empatia com todos, com o que as pessoas estão passando, com o que elas estão sofrendo. E essa que nos torna cada vez mais humanos. Obrigada, Dona Rose. Eu que agradeço. O Acesse na TV fica por aqui e até a próxima.